No domingo passado, irmãos, nós vimos um escriba, né, um estudioso da Escritura Sagrada, que, maravilhado com as respostas do Senhor Jesus Cristo diante de perguntas difíceis, diante de perguntas maliciosas dos seus opositores, esse escriba, ele faz uma pergunta importantíssima, ele fez uma pergunta importantíssima ao Senhor Jesus. Ele perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Nós vimos como o Senhor Jesus, usando a Escritura, citando os textos de Deuteronômio, de Levítico, ele resumiu ali toda a lei, apresentando àquele escriba e a todos que estavam ouvindo qual era o centro do que é revelado sobre o significado de obediência a Deus. Então ele disse, o Senhor Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Assim você estará cumprindo a lei, assim você estará obedecendo a Deus. Esse escriba, nós vimos então, diferente dos demais opositores, diferente daqueles que vieram antes dele, ele se maravilhou com a resposta dada pelo Senhor Jesus Cristo e ele reagiu a essa resposta, concordando com a resposta e aproximando então o seu entendimento do entendimento do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, aproximando-se da própria pessoa do Senhor Jesus. E diante dessa reação sábia por parte do escriba, o Senhor Jesus Cristo declarou que ele, aquele escriba, não estava longe do reino de Deus. E assim nós finalizamos a pregação do domingo passado, perguntando o que faltava a este escriba. Por que ele estava simplesmente perto do reino de Deus? Estava mais perto e não dentro, e não tomado pelo reino. E nesse trecho seguinte, que nós lemos hoje, nós encontramos essa resposta. Para entrar no reino de Deus, só existe um caminho. Para entrar no reino de Deus, para ser tomado e resgatado desse reino de trevas e lançado no reino do Filho do Amor, só existe uma porta. O Evangelho segundo João, o discípulo amado, ele traz relatos do próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre isso. Em João 14, versículo 6, quando o Senhor ali consolava os discípulos, falando: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu voltarei. O Senhor Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E para entrar por essa porta, para entrar no reino de Deus, é preciso conhecer aquele que é o caminho, aquele que é a porta. É preciso compreender quem é Jesus. Isso implica, é claro, irmãos, em compreender a verdade que é revelada por ele e sobre ele na Escritura. É claro que nós vamos falar sobre isso hoje. Implica em conhecer a Escritura, em conhecer a palavra. Mas também implica em compreender quem ele é de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Experimentar essa compreensão, perceber essa compreensão de quem é Jesus, ganhando vida, a sua vida, de maneira que isso possa ser visto claramente, experimentado claramente por você. Quando nós pensamos em compreensão, geralmente nós nós pensamos que estamos falando sobre algo puramente intelectual, puramente relacionado à mente, mas não é. A compreensão que nós vemos aqui ao longo
de todo o Evangelho de Marcos, essa compreensão sobre quem é Jesus Cristo, é claro que ela inicia na mente, é claro que ela necessita da revelação do Senhor Jesus Cristo escrita e de ler e ouvir a palavra, de entender a palavra, é claro que sim, mas não é somente isso. Essa compreensão é uma questão do coração, do centro de quem nós somos, algo que toma todo o nosso ser e nos faz compreender quem Ele é e que nós somos dele, e por conta disso nos coloca de joelhos diante dessa revelação, diante dessa compreensão de quem Ele é. E então transforma a forma como nós enxergamos e vivemos nesse mundo. Às vezes nós não refletimos sobre isso. Talvez você não tenha refletido tanto quanto necessário sobre isso. Mas compreender quem é Jesus Cristo mudará você. É impossível que não mude. A compreensão de quem é Jesus mudará desde a forma como você ora até a forma como você varre a sua casa. A compreensão de quem é Jesus mudará desde a forma como você lê a palavra até a forma como você paga as suas contas. Compreender quem é Jesus muda aquele que compreende. E é sobre isso que nós refletiremos hoje. A importância vital de compreender quem é Jesus Cristo e como essa compreensão molda o nosso relacionamento com Deus em meio ao caminho que nós trilhamos, o caminho do discipulado. O título da mensagem de hoje, como os irmãos já viram aí no slide, né? É a dádiva da compreensão. E esse título, esse tema, ele tem dois aspectos que são complementares. Ele pode ser entendido a partir de dois ângulos diferentes que lançam luz um sobre o outro. O primeiro é essa compreensão sobre quem é Jesus como uma dádiva, como um presente do Senhor para aqueles que compreendem. Porque essa compreensão, ela jamais é alcançada por força humana. Ela jamais é alcançada simplesmente porque você buscou e entendeu e compreendeu. Você leu e então compreendeu. Não, ela é revelada. Essa compreensão é sempre revelada. É sempre uma dádiva do Senhor revelando a si mesmo àqueles a quem Ele quer. O segundo aspecto que está inserido nesse tema é que a dádiva, essa dádiva, o presente, o fruto da verdadeira compreensão. Que presente é esse? O que é que resulta da compreensão, dessa compreensão? Então, primeiro, essa compreensão é um presente dado pelo Senhor, uma dádiva dada pelo Senhor. Ele quem se revela. E segundo, essa revelação, essa compreensão gera ainda mais dádivas, gera ainda mais presentes, gera ainda mais frutos. E essa segunda parte é exemplificada lá na vida da viúva, como nós já lemos hoje. Eu programei inicialmente essa mensagem para 3 pontos. Nós veríamos cada um desses trechos que foram lidos, e cada um tem um subtítulo, não é? Nós veríamos cada um como um ponto dessa mensagem de hoje. O primeiro, que vai desde o versículo 35 ao 37, a compreensão vital, que é ensinada pelo Senhor aqui. O segundo, do versículo 38 ao versículo 40, o perigo da falta de compreensão, E o terceiro ponto, do versículo 41 ao versículo 44, fechando esse capítulo 12 e fechando todo esse trecho sobre oposição ao Senhor, nós temos o coração que compreende. No entanto, hoje nós vamos ficar somente no primeiro ponto. A compreensão vital. À medida que eu fui desenvolvendo aqui esse esboço, eu senti a necessidade de ficarmos somente nesse ponto. E na próxima oportunidade, provavelmente no domingo, nós veremos os 2 outros pontos relacionados à dádiva da compreensão. Vamos orar então, meus irmãos? Orem comigo, curvem suas cabeças,
Peçam ao Senhor, por meio da oração, que a santa palavra dele alcance os nossos corações, cada um que está aqui, para que possamos ser edificados pelo Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra e trememos, Senhor, diante do poder que há nela. Nós sabemos que a Tua palavra é vida, que o Senhor determinou que por meio da Tua palavra mortos viessem à vida, e é por meio dela que nós somos alimentados e conseguimos, Senhor, lutar as batalhas que ainda travamos nesse mundo. Nós te pedimos que a Tua palavra, mesmo em meio às nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas limitações, nós te pedimos que a Tua palavra, ela penetre em nossos corações, quebre, Senhor, as barreiras que nos impedem de ouvir a Tua voz, de compreender quem é o Senhor, e assim possamos, Senhor, compreendendo quem é o Senhor, nos sujeitarmos ao Senhor em obediência e em amor verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, nós dependemos de Ti, nós Te clamamos, confiados no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então ao nosso primeiro ponto, né, que é desse trecho maior que nós lemos, que é a compreensão vital. Vamos ler de novo do versículo 35 ao versículo 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Após a série de perguntas que foram feitas pelos fariseus, pelos herodianos, pelos saduceus, pelos escribas, agora ninguém mais ousava interrogá-lo. Foi assim que o último trecho que nós vimos foi concluído. Ninguém mais ousava interrogá-lo. E agora, com o intuito de ensinar a multidão que estava no templo, agora é o Senhor Jesus quem pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Marcos não detalha muito, mas Mateus ele detalha, né, no texto paralelo a esse, detalha esse evento nos informando que o Senhor Jesus perguntou diretamente aos escribas que estavam ali no templo. Ele perguntou: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Nós encontramos isso lá em Mateus 22. E os escribas que estavam no templo, assim como a grande maioria dos judeus, ou todos os judeus, né, os judeus de uma forma geral, eles entendiam que o Cristo, o Messias prometido, ele viria sim da linhagem de Davi. Ele viria sim da descendência de Davi. Ele seria filho de Davi. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. A pergunta e o ensino do Senhor Jesus Cristo aqui não era para propor que o Messias viria de uma outra descendência ou de uma outra linhagem. Óbvio que não. Nós vimos lá, alguns capítulos atrás, lá em Marcos capítulo 10, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo não repreendeu aquele cego que clamava em Jericó, pedindo por compaixão, pedindo por misericórdia, gritando: Jesus, filho de Davi. Ele não repreendeu esse cego. O ponto não era uma questão de descendência ou de linhagem. A questão aqui é dizer que Jesus, dizer que o Messias é filho de Davi, não é suficiente para que possamos compreender quem é Jesus. Entenda, meus irmãos, esse é o ponto que nós vamos o tempo todo voltar aqui nessa mensagem de hoje. Entendam, uma compreensão errada sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Seja essa compreensão errada porque ela é superficial, porque ela é mundana, porque ela é material, terrena, com os olhos voltados somente para esse mundo, porque ela é materialista, porque ela é consumista, mas uma compreensão errada de quem é o Senhor Jesus Cristo sempre leva a uma
conduta religiosa errada, a uma forma de devoção errada, a um caminho errado que também não é o caminho do reino de Deus, que não é o caminho que leva à salvação e a Cristo. Uma compreensão errada de quem é o Senhor Jesus certamente levará a um caminho errado. Uma compreensão errada pode até te levar para perto do reino de Deus. Mas isso não é suficiente. Chegar perto do reino não é suficiente. E existe uma ilustração que eu acho maravilhosa, diria que até perfeita sobre isso. A ilustração do peregrino de John Bunyan. Eu até já usei essa ilustração uma vez e vou usá-la novamente de forma um pouquinho mais expandida. No último capítulo, no capítulo 20 do Peregrino, no trecho que marca a entrada do cristão e do esperançoso na cidade celestial, nós vemos o triste fim de um moço. É interessante como John Bunyan retrata este como um moço, como um jovem, né? De um moço chamado Ignorância, esse moço que vinha da terra da presunção. Alguns capítulos antes deste último, lá no capítulo 17, Ignorância ele havia sido alertado por cristão e esperançoso sobre os perigos da sua caminhada, da forma como ele estava caminhando, sobre os perigos de não ver que ele não se portava e não vivia de maneira sábia, sobre os perigos dele não perceber que aquilo que ele compreendia sobre o Evangelho não era suficiente. Ele foi alertado sobre isso. Mas, por se considerar sábio, por ser sábio aos próprios olhos, mesmo sendo tolo, Ignorância acabou ficando para trás e se distanciando de cristão e de esperançoso. E lá no final, no capítulo 20, após atravessar o rio da morte, ajudado pelo barqueiro chamado Vã Esperança, eu acho maravilhoso demais esses nomes de cada que são dados aí. Cada nome é um ensino que Bunyan dá. Após atravessar o rio da morte, não com o esforço que cristão e esperançoso, ou melhor, vou refazer, não com a dificuldade que cristão e esperançoso atravessaram, ajudado pelo barqueiro, a Vã Esperança, diante dos portões do céu, Ignorância, esse jovem chamado Ignorância, bateu nos portões e os portões não se abriram. E já eu conto o final dessa história. Eu trouxe aqui algumas falas, eu retirei, copiei e colei algumas falas do Ignorância, para que nós pudéssemos aqui ouvir essas falas, para que você pudesse escutar o que esse jovem dizia em seus diálogos com o cristão e com o esperançoso, e para que você possa refletir. Será que eu tenho enxergado muito do Ignorância em mim? Eu vou dizer alguma dessas falas. Eu só copiei e colei falas do Ignorância. Primeira delas: prefiro caminhar sozinho, a menos que goste mais da companhia. Primeira fala que eu trouxe do Ignorância. Outra fala: quem me diz isso é o meu coração. Outra fala do Ignorância. Próxima: isso se diz de um coração mau, mas o meu é bom. Essa foi outra fala do Ignorância. Outra: jamais poderei crer que o meu coração seja assim tão mau. A próxima, essa é uma das mais interessantes. Ignorância disse assim: essa é a sua fé, não a minha. Mas a minha, e disso não duvido, é tão boa quanto a de vocês, embora eu não traga na alma tantos caprichos como vocês trazem. Olha a fala do Ignorância aí. A última que eu trouxe. Vocês andam rápido demais. Eu não posso mais acompanhá-los. Vão então na minha frente. Quanto a mim, eu prefiro ficar para trás. Ouviram as falas do Ignorância aí? Sabe como tudo acaba para esse jovem, Ignorância? E como o livro termina? Esse é o último parágrafo do livro. Ele diz assim: então eles, os servos do rei, o agarraram, Ignorância, né,
e o levaram pelos ares até a porta que vi na encosta do morro, atirando-a lá de dentro, que era o inferno. E vi assim, agora uma reflexão de John Bunyan, e vi assim que também dos portões do céu, não só da cidade da destruição, havia um caminho até o inferno. Ignorância estava tão perto dos portões do céu. Ele pôde tocar nos portões do céu. Ele bateu nos portões do céu. Mas ao mesmo tempo estava tão longe. A ignorância não é um problema intelectual, não é um problema da mente, é um problema do coração, irmãos. Nós vimos isso em vários trechos de Marcos. Em vários momentos os discípulos foram exortados acerca disso. Ainda não compreendeis? Não estão vendo, não percebem quem eu sou? Tem olhos e não vedes? Tendes o coração endurecido? Por muitos momentos o Senhor se dirigiu dessa forma aos discípulos, depois deles caminharem muito tempo com o Senhor, depois de ouvirem e verem muitos milagres e muitos sinais de quem Ele era. Mas ainda assim eles endureciam o coração, porque a verdade que eles receberam do Senhor não encontrava morada em seus corações, porque não os agradava. O Messias que eles tanto esperavam era um Messias que vinha da própria linhagem de Davi e no poder de Davi e conquistaria como Davi conquistou. Não era o servo sofredor que morreria e entregaria sua vida para a salvação daqueles a quem ele amava. Não era assim que eles queriam. Essa não é a história que eles queriam contar e por isso eles não se submetiam a essa verdade. E o seu coração ainda permanecia endurecido. Não é que eles não entendiam. No Evangelho segundo João, por vários momentos, o Senhor diz isso aos fariseus. O Senhor diz assim: por acaso eu estou falando difícil? Por acaso há algo que eu tenha falado que não seja simples? Não é isso. Vocês que têm os corações endurecidos e não aceitam. Você que está aqui hoje, você compreende quem é Jesus? Mas compreende mesmo, compreende com o coração, com o centro do teu ser. Reflita sobre o teu caminho. Reflita, ouvindo aquelas respostas do ignorância. Será que você tem dado respostas como aquelas? Será que você compreende quem é o Senhor Jesus Cristo com o coração, não somente com a mente, com o coração? Ou o Senhor Jesus que você conhece é um gênio da lâmpada? É um ícone, um exemplo, uma imagem muito distante que você enxerga de longe, vê de longe, não quer nem se aproximar. Porque sabe que se aproximar vai demandar de você. O seu coração terá que se dobrar diante dele. É uma imagem distante que você vê? Pois eu alerto você aqui hoje. É impossível conhecer o Senhor Jesus à distância. É impossível conhecer ao Senhor Jesus sem buscar estar com Ele, experimentar dele. E foi por isso que o Senhor chamou os discípulos para estarem com Ele. Nós vimos isso em Marcos. A principal característica do chamado é para que os discípulos estivessem com o Senhor e depois fossem enviados. É impossível conhecer ao Senhor sem experimentar dele, sem se aproximar dele. Por favor, abram aí no Evangelho segundo João, capítulo 20. Deixa eu ler um texto bem conhecido de todos. João 20, 24. O pastor Livando já ensinou algumas vezes sobre esse texto, falando sobre como muitas vezes nós criticamos a Tomé aqui como se Tomé fosse inferior a nós, né? Fosse incrédulo e inferior a nós. Muito interessante a abordagem que ele fez várias vezes aqui sobre esse texto, mas não é esse ponto que eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui. João 20, 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Está falando aqui, esse texto vem logo depois da ressurreição, de quando o Senhor aparece primeiro às mulheres e depois aos discípulos.
E quando ele aparece aos discípulos em um domingo, o texto deixa isso bem claro, os discípulos se reuniam ali no domingo, né, para cultuar ao Senhor, para ter a comunhão dos santos, mas eles se reúnem num domingo e Tomé não está lá. Os discípulos estão juntos. Os discípulos estão com medo, mas estão juntos, apoiando uns aos outros e buscando ao Senhor, uns ajudando os outros. Mas Tomé não. Tomé não estava lá. Tomé perdeu o culto do domingo. Ele não foi lá, né? Disseram então os outros discípulos, versículo 25, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, domingo de novo, né? Domingo é o dia do culto, né? Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega mais perto, Tomé. Toca no meu lado. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E então respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé compreendeu quem era Jesus. Senhor meu, Deus meu. Tomé foi o primeiro a fazer essa proclamação maravilhosa de que Jesus é Deus. Deus. Isso tem um peso enorme para o judeu. É impossível conhecer mais a Jesus de longe, sem se aproximar dele, sem se aproximar do corpo, como nós vimos aqui. Nós veremos 2 pontos aqui, né, subpontos dentro desse ponto de hoje, que é como o Senhor ensinou aquela multidão, qual foi o instrumento que ele utilizou para ensinar a multidão, para que ela compreendesse quem ele era, e também por que ele utilizou esse instrumento. Então, o primeiro deles, né, nós vamos ver que o Senhor, para ensinar quem ele é, podem voltar aí para Marcos, o Senhor Jesus ele citou o Salmo 110, um salmo de Davi, um salmo messiânico. E aqui eu quero chamar a atenção de todos para algo que já é constantemente ensinado nesse púlpito, mas eu quero trazer à memória de todos. E nós temos que ouvir isso continuamente. Somente pela revelação da palavra do Senhor, nós conhecemos e compreendemos quem é Jesus. O próprio Deus é quem se revela a nós. Não é você que, por sua astúcia, por sua inteligência, pelos cursos que você fez, pelos livros que você leu, pela quantidade de horas que você passou lendo e lendo e lendo, não é você quem consegue entender por si só e compreender quem é Jesus. É Ele quem se revela. É óbvio que eu não estou dizendo que você tem que esperar sentado uma revelação do alto, porque o instrumento que Ele utiliza é a sua palavra, mas não é porque não é o ato mecânico de ler que vai fazer com que você compreenda quem é Jesus. Eu vou falar melhor sobre isso. O próprio Deus é quem se revela a nós. Ele revela a sua majestade, a sua glória, o seu poder por meio da sua criação. Salmo 19, versículo 1 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele se revela por meio da sua criação, por isso todos são indesculpáveis. Ninguém pode dizer, eu não sabia que existia Deus, por isso eu nunca criei. Não é verdade. Os céus proclamam que existe um Deus todo-poderoso que o criou. Mas ele se revela também de maneira especial, de maneira salvífica, por meio da sua santa palavra, por meio da Escritura, onde em Jesus a plenitude do seu ser é revelada, como nos diz Paulo, escrevendo aos Colossenses. Então, diante disso, não adianta você filosofar, não adianta você criar teorias, não adianta tentar
adequar ou formular em sua mente um Jesus que caiba na sua vida, para que não existam muitas modificações, para que não incomode muito a sua forma de viver, não adianta. Só existe uma forma de compreender e continuar compreendendo quem é o Senhor Jesus Cristo, e essa forma é a sua santa palavra, por meio da interpretação fiel, guiada pela iluminação do Santo Espírito, que foi dado a todo aquele que crê no Senhor. Só existe essa forma. E não adianta você olhar para mim agora e simplesmente concordar comigo e dizer, não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, muito bom. Só dá para conhecer o Senhor pela palavra. Eu já sabia disso aí, é isso mesmo, irmão. Não adianta. Não adianta pensar isso, falar isso e passar dias sem ler a Bíblia. E passar dias sem buscar a palavra. E não entender, não ter o anseio real de buscar o Senhor na sua santa palavra. Ou ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, de maneira mecânica. Como se eu estivesse lendo aqui um romance, qualquer outra coisa. Não adianta dizer que a palavra é quem nos sustenta, que é a palavra que nos permite conhecer o Senhor, se nós não vamos à santa palavra de Deus de maneira intencional, preparando-nos, reconhecendo que estamos diante da santa revelação de Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir a Bíblia, você tem que ser exortado pela Bíblia, pela pregação da palavra, com a atitude de quem compreende que é por meio dessa palavra, conduzida pelo Santo Espírito de Deus, é somente por esse meio que nós recebemos vida, que nós encontramos vida, que nós somos edificados, alimentados, que nós conhecemos e compreendemos quem é o Senhor Jesus. E por isso vamos até essa santa palavra. Somente pela palavra nós conhecemos e compreendemos quem é Jesus. É por isso, irmãos, e isso é importante demais perceber, é por isso que o Senhor aqui, para revelar quem Ele é, Ele cita a palavra. É por isso que ele cita diretamente o Salmo 110. E ele faz questão de enfatizar, como nós lemos aqui algumas vezes já, que essa palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Versículo 36 ele diz, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Ele faz questão de enfatizar isso. Somente pela palavra nós conhecemos e compreendemos quem é o Senhor Jesus. A palavra pregada, a palavra encenada por meio das ordenanças, como nós lemos na pergunta de hoje, a palavra cantada, a palavra orada, a palavra experimentada pela prática da vida cristã no anonimato, em meio à sua família, nos cultos domésticos, em meio ao seu trabalho, no testemunho de Cristo ali na sua vida, em meio à escola, e também a palavra experimentada na prática da comunidade da fé, que é o que nós fazemos aqui, na comunhão dos santos, na exortação mútua, no cuidado, no amor sem fingimento, no ferro afiando ferro. Assim, a palavra de Deus penetra em nossos corações. Assim somos ensinados, instruídos. Assim compreendemos quem é o Senhor Jesus Cristo. E diante disso não há outro pedido, outra exortação que eu possa fazer a não ser valorize a palavra. Valorize a palavra lendo. Não deixe de ler a palavra. Valorize a palavra lendo, valorize a palavra orando, cantando, ensinando, pregando, investindo no ministério da palavra, na igreja, vivendo a palavra, igrejando por meio da palavra. Valorize a palavra. A palavra é fonte de vida. Não há outro meio para que conheçamos e continuemos a conhecer e a compreender quem é o Senhor Jesus Cristo. Uma compreensão errada de quem é o Senhor Jesus sempre leva a um caminho errado. Por mais que você não perceba, por mais que isso não esteja tão claro agora. E mais uma vez, eu reforço, compreender a palavra não é uma questão de intelecto. Você dizer, eu não compreendo a palavra porque eu não tenho capacidade mental para isso, não é verdade. Não é verdade. O Evangelho do Senhor Jesus é simples, é claro
é poder que penetra o coração daquele que, mesmo sem saber explicar muitos conceitos teológicos, ele o ama, e ele o busca, e ele anseia por ele, e ele vive a palavra. O segundo ponto que nós encontramos aqui nesse trecho. Qual foi o ensino do Senhor Jesus? Por que ele citou o Salmo 110? Vamos ler o Salmo 110? É um salmo curto. Vamos ler ele por completo? Salmo 110. Um salmo de Davi. Não desmarca Marcos não, vamos já voltar para lá. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Salmo 110, ele era originalmente utilizado pelos judeus como um hino de coroação. Ele era cantado, ele era entoado, ele era recitado na posse dos reis de Judá e de Israel. Esse era o seu uso original e a sua interpretação original, inicial, na verdade, era relacionada a esse uso. A linha de abertura do Salmo traz: disse o Senhor. E esse primeiro Senhor, eu disse para vocês voltarem, não é para ter dito isso não, mas esse primeiro Senhor aqui está naquela caixa alta, né? Porque ele, em hebraico, é aquela palavra que é o nome de Deus, que muitos dizem que é Javé, Yavé, Jeová, mas que é aquele tetragrama que nós não sabemos como pronunciar. Então, esse primeiro Senhor é o nome de Deus, enquanto que o segundo, né, ao meu Senhor, esse segundo Senhor, é a palavra Adonai, que pode ser utilizado tanto para Deus, mas também para uma pessoa que tem autoridade sobre outras. E esse é um uso comum no Antigo Testamento para essa palavra Adonai. Essa que é o segundo Senhor que surge aí no versículo, né? Nesse caso da coroação, então o primeiro Senhor referia-se a Deus e o segundo ao rei que estava sendo coroado, o rei de Israel, que então era nomeado como o vice-administrador de Deus ali, o governador legítimo escolhido por Deus. Com a destruição da monarquia em Israel, lá no século, por volta do século 6 a.C., uma nova interpretação, e eu falo nova, mas uma corrente de interpretação entre os judeus ficou mais forte, que era que os direitos do rei estavam sendo ali transferidos para o Messias, o ungido, aquele prometido que reinaria eternamente, aquele prometido que não falharia como os outros reis falharam. Assim, e eu estou falando isso para que nós possamos entender que a interpretação daqueles judeus que estavam com o Senhor e a interpretação que o próprio Senhor está utilizando aqui para ensiná-los, era que o primeiro Senhor, né, disse o Senhor, esse primeiro Senhor é Deus, enquanto que o segundo se refere ao Cristo, ao Messias prometido. E que a monarquia anterior, esses reis que vieram antes, e a própria figura do rei Davi, era uma sombra de toda a plenitude que seria manifestada no reinado do Messias. Essa era a interpretação bem pactual, né? Bem batista aí, que o Senhor estava apresentando ali àqueles judeus. O ponto do Senhor Jesus aqui é muito simples, irmãos. É muito, embora difícil de ser engolido pelos judeus. Mas o ponto dele era muito simples. O próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chamou o Messias de Senhor e revelou que esse Messias é superior a ele, Davi.
e não apenas um descendente. Na cultura da antiguidade, né, naquele povo, era impensado que um filho fosse considerado, ou um descendente posterior, fosse considerado superior ao pai ou aquele primeiro descendente. Para Davi, o Messias não seria apenas uma extensão da sua descendência davídica. Para Davi, o Messias, embora fosse sim da sua descendência, embora fosse sim seu filho, filho de Davi, ele seria muito mais que isso. Ele seria o Santo de Deus, o Filho de Deus e, portanto, o seu Senhor. E por isso ele o chama de Senhor. Acontece a mesma coisa no Salmo 16. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, lá após o dia de Pentecostes, ele interpreta uma porção do Salmo 16 e do Salmo 110, explicando e ensinando isso ao povo. Abram, por favor, em Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 25. Atos 2, 25, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, ele está interpretando e ensinando exatamente esse mesmo conceito aqui, essa mesma doutrina. Em meio ao seu discurso, né, aquele grande discurso de Atos 2, ele diz assim: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Olha o apóstolo Pedro interpretando isso aqui. Irmãos, ele está pregando, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro está interpretando o Salmo 16. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Como é que não se arrepende de crer diante da pregação de Pedro? Não é à toa que muitos se arrependeram e creram naquele dia. O ensino do Senhor Jesus, irmãos, é muito simples e direto. O Messias é simples. O Messias não é somente o filho de Davi. O Messias é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Não conformado à vontade e os anseios dos judeus, daqueles que estavam ali ouvindo, mas do próprio Pai. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Os judeus, eles tinham uma compreensão das promessas acerca do Cristo, do Messias, centradas no mundo. A compreensão sobre o Messias que os judeus tinham era uma compreensão mundana, terrena, aplicada à ocupação territorial, aplicada a Israel se levantando como nação e dominando todas as outras. Essa era a esperança que os judeus tinham ali. Um rei conquistador que os livraria das mãos dos romanos que estavam ali. Mas esse rei, ele não chegou ao poder por meio de uma guerra, por meio de uma rebelião. O próprio Deus o exalta. O próprio Deus destrói os seus inimigos. O próprio Deus o exalta. O Messias, manso e sofredor, é exaltado pelo poder de Deus. E não é colocado sobre um trono da Palestina, mas à direita do Deus Todo-Poderoso, com honras iguais às de Deus, e sobre o trono do mundo, porque Ele é Deus.
Isso foi um grande reboliço ali para os judeus. Isso era difícil de ser engolido, de ser digerido pelos judeus, para aquela cultura. Mas hoje, para nós, gentios, para a nossa cultura, é muito fácil dizer que Jesus é o Senhor. É muito fácil abrirmos nossas bocas e dizer: Jesus é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus. É muito fácil. A questão que devemos refletir é se nós vivemos realmente debaixo do domínio dele. Esse é o ponto. Quem é o teu Senhor? Quem é aquele que domina no coração, no trono do teu coração? Esse é o ponto. E é por isso que nós precisamos entender porque o Senhor utilizou o Salmo 110. Porque ele está falando que o filho de Davi, muito mais que um homem, que um rei, que é somente homem, ele é também homem e Deus, é filho de Deus, é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor no seu coração? Esse é o ponto. Para compreender quem é o Senhor Jesus Cristo, é preciso submeter a palavra dele, a revelação que foi dada por ele. E essa submissão não é somente de palavras, é uma submissão do coração que se dobra diante da vontade dele, de forma que ele é quem reina agora no trono do seu coração e não mais você, ou o mundo, ou quem for. A compreensão de quem é o Senhor Jesus Cristo não é um mero exercício intelectual, mas é uma prática de alegre submissão à vontade dele, a vontade dele revelada por meio da sua santa palavra. E isso só é compreendido realmente, você só pode dizer que compreendeu isso realmente, quando essa submissão toma toda a tua vida. Quando essa submissão transforma tudo o que há em você. Quando essa submissão torna-se o centro de onde tudo flui em você, te fazendo viver para Ele e não mais para você, te fazendo entregar a sua vida a Ele e confiar nele e depender dele de forma concreta, não com frases feitas, de forma concreta, visível, como a viúva pobre fez, e nós veremos em uma próxima mensagem, porque foi isso que ela fez. Essa última palavra do texto, versículo 44, vamos ler o versículo 44 todo. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa palavra sustento aqui, ela poderia ser traduzida também como vida, toda a sua vida. É aquela palavra bios, né, que dá até origem à palavra biologia, né? Bios, ela entregou toda a sua vida. E ele traduz como sustento, obviamente, porque está falando de tudo aquilo que era necessário, que ela poderia confiar para que a sua vida fosse mantida. Ela entregou. Essa é a ação daquele que compreendeu quem é Jesus Cristo. É assim que vive aquele que compreende quem é o Senhor. Não vive de falas somente. Não vive de frases feitas somente, mas de uma vida que revela, que mostra que as suas falas, que devem ser ditas sim, têm o peso da verdade daquele que compreendeu quem é Jesus. Você compreende quem é Jesus? A tua vida confirma isso? Eu pedi às crianças aí no guia, né, do sermão, que elas eu não sei se fui pesado demais, né, mas que elas escrevessem evidências, provas que confirmam o que elas compreendem sobre Jesus. Depois os pais vão ter que se virar aí para ajudar. Você compreende quem é Jesus? A sua vida confirma isso? Uma compreensão errada, superficial, material, mundana, uma compreensão errada de quem é o Senhor Jesus sempre leva a uma conduta errada, a um caminho errado, como nós veremos nos escribas e como nós veremos como exemplo positivo na viúva que entregou a sua vida, seu sustento
ali no templo. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós somos teus. Não porque buscamos ao Senhor, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te pedimos que o teu amor, que nos foi dado, manifestado em Cristo Jesus, teu amor nos tome por inteiro, Senhor. Que todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa força, testifique desse amor. Abençoa a tua igreja. Abençoa todos aqueles que têm buscado ao Senhor, aqueles que não te conhecem, que têm ouvido a tua palavra. Abençoa-os. Abre os seus ouvidos, sua mente. Traz luz aos seus olhos. Fortalece-os na tua palavra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.